Inatividade Paranormal, um filme de terror e comédia de 2013. O filme de hoje começa com um homem em uma casa mal assombrada que se chama Malcolm. Ele estava com uma câmera nova e ele começou falando sobre a sua namorada que se chama Keisha e que estava vindo morar com ele. A governanta do Malcolm se chama Rosa e ela entra ali enquanto o Malcolm estava falando com a câmera e ele brinca um pouco com ela e os dois dão risada. Então pouco tempo depois, a Keisha chega no seu carro e ela acidentalmente atropela o cachorro do Malcolm. Ele fica muito triste com isso e tenta reviver o cachorro que se chama Shiloh, mas isso não funciona e ele sai correndo com o cachorro nos braços para levar ele pro veterinário. Mas o coitadinho não sobrevive à situação, então os dois enterraram ele. E na próxima cena é mostrada a Keisha levando essas coisas para casa do Malcolm. Então a Rosa chega ali e as duas acabaram se desentendendo porque a Keisha não gosta da Rosa. E depois da Keisha se acomodar, os dois almoçam e ficam conversando. Então o tempo passa e fica de noite. A Keisha foi colocar uma roupa mais confortável e o Malcolm acredita que ela iria colocar uma roupa bem sexy. E enquanto isso, o Malcolm ficou dando uns pega no ursinho de pelúcia pra mostrar como iria fazer com a Keisha. Sério, ele ficou fazendo isso. Mas depois que ela volta, ela tava com um pijama nada sexy. E isso foi uma decepção pro Malcolm. Então o Malcolm vai ter que ficar com o ursinho mesmo, porque com a Keisha não vai rolar. Então no meio da noite, a Keisha fica peidando o tempo todo e isso acaba irritando o Malcolm. Então, de manhã, o Malcolm volta a se filmar com as suas câmeras, enquanto ele fica se lamentando sobre a sua situação com a Keisha. E então, ela simplesmente aparece ali e reclama que tem um fantasma morando ali na casa com eles. E o Malcolm não acredita nisso, e ele descarta essa possibilidade. E o Dan, que é um segurança, e o seu irmão Bob entram na casa do Malcolm e o Malcolm recebe eles ali. Eles estavam lá para instalar câmeras na casa para confirmar se realmente existia um fantasma ou não. E depois que eles instalam as câmeras e vão embora, o Malcolm e a Keisha saem de casa e só a Rosa fica ali. E ela fingia não entender o inglês na verdade. Ela deu uma festa e até brotou uns caras e aconteceu umas paradas muito mais 18. Mas então o tempo passou e o Malcolm e a Keisha voltam. E eles vão pra piscina com os seus amigos. E enquanto eles brincam ali, o Malcolm fala com o seu amigo Steve sobre a Keisha não permitir ficar com ela desde que eles começaram a morar juntos. O Steve e a sua namorada Jenny, depois de almoçar com o Malcolm e com a Keisha, acabaram indo embora. E rolou até mesmo umas conversas muito estranhas. Então quando chegou a noite, o Malcolm e a Keisha se beijaram na cama e a Keisha diz que a câmera tava ligada, mas ele diz que não tava não e ela continua insistindo. Então o Malcolm de fato desliga e eles têm uma boa noite de sono. Então de manhã, a Keisha encontra o Malcolm assistindo a gravação da noite anterior, porque ele de fato conseguiu gravar tudo e ela nem percebeu. A Keisha não gostou muito disso e não quer que essa gravação caia na internet. Então ela diz pro Malcolm apagar. Mas, alguns minutos depois, ela percebeu que a porta do quarto estava se movimentando lentamente e reclama com o Malcolm sobre o fantasma, mas ele não concorda com isso e fala que ele que é muito potente e o movimento dele faz a porta se mexer por conta da velocidade. Então, quando ela estava sozinha na cozinha, um copo caiu do nada e ela reclama com o Malcolm de novo, mas ele não escuta. E mais tarde, enquanto eles estavam dormindo, a Keisha se levantou e acordou o Malcolm porque ela escuta um som bem alto. Então a porta se fechou e a coberta simplesmente voou. Então a cama começou a se mexer e o Malcolm com a Keisha começaram a surtar. Então o Malcolm olhou para ela, saiu correndo e foi embora do quarto. E na manhã seguinte, nós vemos que o Malcolm colocou todas as suas coisas no caminhão e deixa a Keisha pra trás na casa, porque ele estava assustado com o fantasma e foi embora. Simplesmente foi embora e largou ela ali. Então na próxima cena, nós vemos que ele voltou pra casa, com um médico que se chama Chip. Ele entra na casa e começa a fazer uma série de perguntas ao casal, e o Malcolm fica irritado com as perguntas estúpidas. E o Chip explica alguns fatos paranormais ao longo da vida da Keisha, e ela fez algumas confissões, que na verdade a Keisha fez um acordo com um demônio por um par de sapatos.
O Chip então diz que o demônio não vai sair dali sem pegar a Keisha. E depois de mandar o Chip embora, o Malcolm e a Keisha discutem sobre o acordo da Keisha com o demônio. E o Malcolm pergunta do porquê ela nunca contou isso pra ele. Então depois, a Keisha fez o Malcolm ver uma fita de aniversário dela quando ela era mais nova. E ela fala com um amigo imaginário que se chama Tony. Então mais tarde esse Tony joga o bolo da Keisha na câmera, fazendo com que a Keisha leve uma surra do seu padrasto. E além disso, a Keisha também confessa que ela tem herpes. E isso choca o Malcolm porque ele toma banho com muita força, tipo, ele se esfrega com muita força mesmo. E então na noite, desde o momento que a Keisha se mudou, ela se levanta à noite e fica assim, por um bom tempo, só pulando do lado da cama. Então, em um momento, ela vai do lado do Malcolm e simplesmente dá um tapa na cara dele. E então na manhã seguinte, o Malcolm vê tudo aquilo na câmera. E ele também provoca ela e fica zoando tudo. Então mais tarde, ele fica bolado com toda essa situação e sai do quarto. Então na 10ª noite, os barulhos continuam, e quando a Keisha acorda, ela vê que as cinzas do pai dela estavam todas jogadas no chão, junto com um monte de merda em cima, e ela queria assistir os registros da câmera, mas o Malcolm não queria deixar. Mas depois de insistir, a Keisha conseguiu ver e descobriu tudo, que quem fez aquilo foi o Malcolm. Isso porque ele chegou bêbado em casa e ela fica muito brava com aquela situação, mas ele promete que nunca mais vai beber de novo. E então mais tarde, o Malcolm joga um pó no chão para pegar as pegadas do demônio. E de noite, ambos escutam barulho e eles conseguem ver as pegadas ali. E quando ele segue o caminho, o Malcolm bate no demônio, mas aqui ele descobre que era Rosa. Então ele parou e pede desculpas pra ela. Então mais tarde naquela noite, o Malcolm e a Keisha fumam e ficam chapados. Eles chegam a passar trotes também e fazer várias coisas muito estranhas, incluindo o fantasma no meio. Tipo, ele tava literalmente fumando com os dois ali, dá pra ver até o pulmão deles quando a fumaça entra. É muito engraçado. E na manhã seguinte, nós descobrimos que o Malcolm fez xixi na cama. E além disso, a cara dele tava toda desenhada. Sabe quando você tá na 5ª série e não pode ver uma mesa, uma lousa que sai desenhando por aí? Então, aquelas paradas? É, isso mesmo. Aqui nós vemos também que o Steve e a Jenny visitaram eles e eles brincam com um tabuleiro ou Ouija para descobrir quem era o fantasma. E nós vemos que ele pega a placa ali e joga tudo fora. E o Steve com a Jenny obviamente fica com medo, e o Malcolm com a Keisha apenas dão risada dessa situação. Então nessa noite o Malcolm foi puxado para fora do quarto enquanto dorme, e na manhã seguinte, enquanto eles conversam, o Malcolm fica surpreso porque a Keisha diz que os dois juntos tiveram a melhor noite das suas vidas. Mas o Malcolm diz que ele não dormiu no quarto, ele dormiu no sofá. E os dois ficam muito confusos e eles vão ver as gravações. E lá eles descobrem que a Keisha na verdade ficou com um demônio ao invés de ficar com o Michael. E ele fica bolado da vida com a Keisha porque ela disse que gostou, mas eles se desculpam depois de perceberem que ela foi violada. Então mais tarde, o primo do Malcolm, que se chama Ray Ray, chegou ali na casa dele com alguns amigos, e o Malcolm explica o que estava acontecendo. O Ray Ray, por outro lado, reclama, e eles dizem que vão enfrentar o fantasma. Mas o fantasma aparece quebrando tudo e eles acabam saindo correndo. Então mais tarde, na hora de dormir, a Keisha se produz toda e passa um perfume muito bom. E aqui o Michael fica furioso, porque ele acredita que ela estava fazendo isso pro fantasma. E depois de deitarem, a Keisha se cansa de esperar pelo fantasma. E quando ela se levanta, nós vemos que agora foi a vez do Malcolm. E o fantasma de fato pegou ele ali e bom, sem dó pra ele. Então na manhã seguinte o Malcolm estava destruído e ele assiste aquela cena e a Keisha chegou ali e ele não queria mostrar, mas ela acabou vendo tudo. E sem querer nesse exato momento, o Malcolm enviou o vídeo para as mídias e bom, deu merda. Então no dia seguinte, eles acabam discutindo de novo e o Malcolm pergunta pra ela a fidelidade da Keisha e o fato dela ter gostado de ficar com o fantasma. E ela só responde que ela não precisaria de um fantasma se ela tivesse um marido de verdade. E ela diz que até mesmo os anúncios do Super Bowl duram mais do que ele. E a discussão aqui só se intensifica, e nesse momento o fantasma começa a jogar coisa neles. Então eles saem da casa. E fora da casa, Keisha culpa o Malcolm pela situação com o fantasma. Então quando eles voltam pra dentro, eles fingem não se incomodarem com essas coisas que o fantasma estava fazendo. E mesmo ele jogando tudo pro alto, eles simplesmente ficam de boa. Então na noite 17, o fantasma arrasta a Keisha pra fora da cama. Mas aqui,
ela chuta o fantasma e comemora isso, mas o fantasma puxa ela pra fora de novo. E enquanto isso, o Malcolm tava no computador escutando música e a Keisha no fundo tava sendo puxada e ela implora por ajuda, mas ela ficou estranha. E na manhã seguinte, o Malcolm liga pro Ray Ray e ele diz que a Keisha tava muito estranha fazendo coisas muito bizarras. E durante a ligação a Keisha tava passeando com o seu cachorro morto. E o Malcolm então foi ver ela no seu quarto e pede desculpas pelos seus maus comportamentos e confessa o seu amor por ela. E enquanto isso, ele percebe uma marca no pescoço dela e tenta dar uma olhada. Mas quando ele foi fazer isso, ela ataca ele. Então, mais tarde, o padre Doug chegou até a casa deles e quando ele foi ver a Keisha, o padre simplesmente aconselha ele a deixar ela pra trás, deixa ela ali mesmo com a casa e se muda. Simples assim, tudo resolvido. Então, ele diz que não tem as armas certas pra exorcizar ela e pergunta se ele tem uma arma carregada aí pra ajudar. E enquanto ele entra no quarto, ele reclama do frio que tava ali. E quando ele se apresenta pra Keisha, ela simplesmente mostra alguns cortes que tem no seu corpo. E o Doug mostra pra ela também os que ele teve enquanto ele passou um tempo na prisão. E parece que os dois estavam se dando bem e ela se ofereceu pra mostrar a ele as suas pinturas. Mas o Doug não estava impressionado com a técnica dela. Mas ele diz que isso é de se esperar de alguém que estava possuído. Ela então acena para ele se aproximar e ela grita. Então o padre recua por conta do hálito fedido e joga um spray na boca dela. E na próxima cena, o Dan chegou ali para apresentar um programa sobre um fantasma. E na casa, o Doug diz pro Malcolm que não se sentia bem ali, mas o Chip também chegou. E o Chip diz que o fantasma não quer sair da casa e pergunta ao Malcolm o que ele estava disposto a fazer. Então a equipe vai até a Keisha e ficam se perguntando o que fazer. E o Doug pega uma bíblia dizendo que precisa dela. E o Malcolm parece ficar bem animado, pensando que o Doug vai abençoar ela. Mas na verdade, ele estava com um charuto ali dentro da bíblia. E ele também começou a cheirar bem no meio de todo mundo. Então, logo depois disso, o padre começa a fazer o seu exorcismo, como se estivesse lendo a Bíblia. E dá tudo errado ali, porque ficou a maior zoeira. Então o Malcolm lembra eles o exorcismo que eles deveriam fazer. E o Doug continua, mas aqui ele saiu correndo. E o Malcolm de fato corre atrás dela também. Mas ele perde ela de vista e quando ele procura na casa do seu vizinho, ele começa a escutar uns barulhos estranhos. E quando eles abrem a porta, era a gangue do Ray Ray. Eles estavam pegando os amigos do Malcolm, enquanto o marido dela só fica assistindo tudo aquilo. O marido dela gostava de ver ela ficando com outros caras. Isso é muito bizarro. Mas enfim, o padre Doug vê uma silhueta no escuro. Então ele pega e atira com a sua arma, mas acaba sendo que na verdade aquilo ali era rosa. Então agora o demônio fez a Keisha se curvar para trás e ela começa a falar muitas coisas sem sentidos sobre o Tupac. E assim o Doug continua o exorcismo borrifando o perfume nela, e ela fica com raiva e sobe na parede. Ela então ataca e tudo fica escuro, e quando as luzes se acendem, eles descobrem que o Bob sumiu, e eles vão correndo pro porão e encontram o Bob lá, mijando de boa no porão. Super normal, nem tem banheiro na casa, né? Bom, o Chip começou a brincar com umas paradas muito estranhas, mas o Malcolm lembra eles do que eles precisam fazer. Mas o fantasma ataca eles de novo e a luz se apaga. Mas quando eles acendem de novo, o Chip tava peladão sem roupa, porque ele simplesmente arrancou tudo porque sim, tá ligado? Porque sim. E aqui eles encontram a Keisha chorando no canto, e o Malcolm se aproxima pra tocar nela, mas o Doug diz que ela poderia atacar ele, e quando ele de fato ignorou tudo aquilo e foi tocar nela, ela o ataca e a luz se apaga de novo. Então quando a luz acende, dá pra ver a Keisha atacando eles e eles atacando ela, mas o Malcolm faz eles pararem com isso. Então depois de tudo isso, nós vamos pra outra noite e o Malcolm com a Keisha estavam no quarto, sentados na cama e ele pede desculpas por bater nela no dia anterior enquanto ela estava possuída. Mas ela pede desculpas por ter levado o demônio até ali e eles se beijam na frente da câmera. Então na madrugada, a Keisha se levanta da cama e vai pra fora do quarto e tem um barulho alto ali. E quando o Malcolm se levanta e sai do quarto, a Keisha nocauteia ele. E o Malcolm finge que ele foi apagado. E depois quando ela sai, ele olha pra câmera e dá risada. Mas tudo é finalizado aqui com ele sendo puxado pra fora do quarto pelo mesmo fantasma. O que vocês acharam dessa história? Espero que tenham gostado. Obrigado pelo filme e tamo junto!